Podeis tomar assento, irmãos. É uma alegria poder estar aqui nesta noite, conhecendo mais uma parte da Igreja do Senhor Jesus, que um dia vai morar no céu. Eu sempre digo que o Senhor Jesus, ele tem apenas uma igreja, uma noiva, e esta noiva, esta igreja, ela está presente em todos os lugares do mundo, em todas as denominações. Ela está presente no Brasil, está presente aqui em Portugal, na Ásia, na África, e naquele grande dia que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, os povos de todos os lugares se reunirão e juntos estaremos com o Senhor nos céus. Uma só igreja, um só povo e um só Deus. Quem faz parte desta igreja, dê um amém aí para Jesus. É um prazer muito grande conhecer o pastor Josué da Ponte, que já ouvi muito falar através do pastor Antônio, que fez essa ponte. Glória a Deus. Eu trago a saudação do nosso pastor ali do Brasil, o pastor José Wellington, que é o nosso presidente do Ministério do Belém, também da nossa convenção, ao pastor Josué e a toda a amada igreja aqui em Portugal. Nós estamos em uma comitiva de pastores que viemos para um evento ali no Algarve, e vários pastores estiveram conosco, estão conosco aqui em Portugal. Porém, depois do evento, cada um foi para um lado, e ontem eu vim aqui rever o pastor Antônio, e ele nos deu esta oportunidade através do pastor Josué para conhecer os irmãos. Trago saudação também da nossa igreja ali em Birigui, estado de São Paulo, onde nós servimos ao Senhor com alegria. Peço perdão pelo atraso, porque a gente não está tão acostumado aqui a dirigir em Lisboa, e muita chuva, e o GPS deu uma falhadinha, mas chegamos. E eu agradeço aos irmãos pela paciência. Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia. Vamos ler este texto que o Senhor colocou no meu coração. Apocalipse capítulo 2. E vamos ler alguns versículos e meditarmos na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Uma alegria rever aqui amigos, evangelista Áureo, toda a família que aqui está, e os demais irmãos amigos que estamos revendo. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão. Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Eu vou reforçar aqui o versículo 4, que diz assim: todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Esta é uma palavra que está contida em Apocalipse, evidentemente, e que relata as cartas que o Senhor Jesus enviou para as igrejas da Ásia Menor. São 7 igrejas, e cada uma delas contém lições para nós neste tempo presente. Quando olhamos a história de cada uma dessas igrejas, o que Jesus falou para elas, tanto de elogios como também de repreensões, nós podemos ver lições importantes que se aplicam para a igreja neste tempo presente. Evidentemente, cada igreja tem a sua particularidade, cada congregação tem a sua individualidade,
Lá no Brasil nós temos os nossos problemas e temos as nossas virtudes. Aqui também eu creio que não é diferente. Os irmãos igualmente têm os seus problemas, mas também têm as suas virtudes. Mas o interessante é a gente saber que o Senhor Jesus, Ele se preocupa conosco. Assim como Ele se preocupou com essas igrejas, quando João estava na ilha de Patmos, exilado, o Senhor aparece para ele e manda que ele escrevesse essas cartas e endereçasse e enviasse para essas igrejas. E Jesus faz isso porque, apesar dos problemas que existiam em muitas delas, elas são de fato e eram de fato a igreja do Senhor Jesus. Nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos repreende e Ele também nos elogia. Quando necessário é, Ele fala a verdade para nós. Ele diz os problemas que temos, onde precisamos melhorar, o que precisamos aprimorar. E Ele diz também quais são as nossas virtudes. Essa igreja, ela é uma igreja de muitas virtudes. Se os irmãos olharem a história dessa igreja, e vocês conhecem a palavra de Deus e sabem que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele chega na igreja ou na cidade de Éfeso, e ali ele começa então a pregar o evangelho através de uma sinagoga. Capítulo 18, nos diz a Bíblia, a partir do versículo 19, se você puder acompanhar comigo, assim nos diz a palavra do Senhor. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém. E olha o que ele diz no 21. Mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou a partir de Éfeso. No capítulo 18, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele chega em Éfeso, ali por um pequeno período de tempo. Ele prega o evangelho e ele agora mostra a necessidade de sair dali e seguir a sua missão, seguir viagem. Os irmãos pedem que ele fique um pouquinho mais. Eles rogam para que ele ficasse por mais algum tempo. Mas no versículo 20 diz que Paulo não consentiu. Ele não quis ficar ali. E ele diz também no versículo 21, olha, eu preciso ir. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma festa em Jerusalém. Mas ele faz uma promessa: se Deus quiser, eu voltarei aqui em Éfeso. Se Deus permitir, eu voltarei a vós. Aqui tem uma grande lição para nós. Paulo, ele estava sob a direção do Espírito Santo, cumprindo uma missão. Os irmãos querem que ele fique um pouquinho mais em Éfeso. Mas ele diz: olha, eu preciso ir. Se Deus permitir, eu voltarei a vós. Porque a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Nós fazemos aquilo que Deus permite que a gente faça. Eu estou aqui hoje com os irmãos tendo essa grande honra. Para mim, é uma honra muito grande conhecê-los. Conhecer o vosso pastor, o pastor Josué, que o pastor Antônio tão bem fala deste homem de Deus. É uma grande honra. Mas eu estou aqui porque Deus permitiu. Deus autorizou que eu estivesse aqui. Amanhã o meu caminho, eu não sei qual será. Eu planejei. Eu tenho planejado o meu caminho e você também tem planejado o seu caminho. Mas nós sabemos que, na realidade, nós faremos aquilo que Deus permitir. Não queira fazer nada que Deus não tenha permitido. Se estamos aqui hoje, é porque Deus permitiu. Se essa igreja está neste lugar, neste prédio, neste endereço, é porque Deus permitiu. E Paulo diz: olha, eu quero voltar a vocês, eu quero voltar a Éfeso, mas voltarei se Deus quiser. E ele segue a viagem. Mas a Bíblia diz que ele deixa ali um casal, Priscila e Áquila, ficam ali naquela cidade. Uma cidade importante
de mais de 200 mil habitantes, centro comercial, centro político, centro religioso, a quarta cidade mais importante do Império Romano naquela época, uma cidade dominada pela idolatria. Ali estava o templo da deusa Diana, uma cidade dominada por bruxarias, feitiçaria, enfim, uma cidade afundada no pecado. Mas Deus usou o apóstolo Paulo para chegar ali e plantar a semente do Evangelho, para mudar a situação daquele povo. Porque aonde chega o Evangelho, tudo muda, tudo melhora. O Evangelho melhorou a minha vida, o Evangelho melhorou a sua vida, o Evangelho nos transformou. O Evangelho transforma uma cidade, o Evangelho transforma uma nação, o Evangelho transforma o mundo. O Evangelho de Jesus é o poder transformador para todo aquele que crê. Então Éfeso começa a ser transformada a partir da semente do Evangelho. Paulo vai embora, promete voltar se Deus permitisse, e fica ali Priscila e Áquila. E a Bíblia nos diz, não estou lendo, mas vocês conhecem a história, que também chegou por ali um pregador itinerante, Apolo. Ele começa a pregar a palavra de Deus ali na cidade de Éfeso. A Bíblia diz que ele era muito eloquente, um homem que tinha muita sabedoria, mas ele ainda não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Ele ainda não conhecia muitos detalhes do Evangelho. Ele conhecia de forma limitada. Interessante que enquanto ele pregava, Priscila e Áquila, assentados ali nas cadeiras da igreja, ouviam Apolo pregar, e a Bíblia diz que Priscila e Áquila perceberam que ele não tinha alguns conhecimentos necessários para a pregação do Evangelho. E a Bíblia nos informa que aquele casal, usado por Deus, chama Apolo e diz para ele: Apolo, vamos até a nossa casa, vamos tomar um café, vamos tomar um lanche. E nos diz a Bíblia que o casal ensinava Apolo de forma mais detalhada a respeito do Evangelho. Eu acho lindo isso, porque às vezes a gente está falando aqui e alguém pode pensar: olha, quem está ali com o microfone na mão, quem está pregando, ele sabe mais do que todo mundo. Não, não é assim a obra de Deus. Isso nos é revelado neste texto, porque Apolo está pregando, porém Priscila e Áquila, sentados, que eram discípulos de Paulo, tinham mais conhecimento do que Apolo. Mas eles não se tornaram orgulhosos por isso, porque às vezes tem pessoas que conhecem mais do que o pastor, mais do que o pregador, mas elas criticam, murmuram, zombam da mensagem do pastor, zombam da mensagem do pregador. Mas Priscila e Áquila não fizeram isso. De forma ética, chamaram Apolo para a sua casa e ali lhe deram algum ensinamento que foi importante para o seu ministério. Apolo vai embora, segue o seu caminho, a sua missão, recomendado pelos irmãos de Éfeso. Mas nos diz a Bíblia, irmãos, que Paulo volta para Éfeso. O Senhor permitiu que ele voltasse para Éfeso. Olha o que diz o capítulo número 19 dos Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 1, quem está comigo, diga amém. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. Agora ele volta a Éfeso. Veja que Deus permitiu que Paulo voltasse a Éfeso. Era o desejo do coração de Paulo. E ele disse: se Deus permitir, eu voltarei. E o nosso Deus realiza os desejos do nosso coração. O nosso Deus realiza o desejo do seu coração, segundo a vontade dele. Paulo, então, chega a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. E ele, então, faz uma pergunta no versículo 2. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Perguntou-lhes: eis que sois batizados então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou
com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Veja que agora o Evangelho está tomando corpo na igreja de Éfeso. Aqueles irmãos que tinham um conhecimento limitado, agora são batizados em nome do Senhor Jesus. E mais ainda, no versículo 6, nos diz a Bíblia, que tendo Paulo impondo-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas, e profetizavam. Este mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que em Atos capítulo 10 visitou a casa de Cornélio e também batizou aqueles irmãos, este mesmo Espírito Santo agora, ele se manifesta na vida dos irmãos em Éfeso, e a igreja agora recebe o poder do Espírito Santo. Porque escute, você já sabe disso, uma igreja que não tem o poder do Espírito Santo, ela é uma igreja incompleta. É por isso que nós temos que dar sempre liberdade ao Espírito Santo. E eu tenho uma boa notícia para você, você já sabe disso, vou apenas lembrá-lo, o Espírito Santo, ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo dirige a nossa vida. O Espírito Santo dirige a nossa mente. O Espírito Santo dirige o nosso passo, o nosso caminhar. O Espírito Santo, ele move a igreja. O Espírito Santo, ele move aquele que canta, aquele que toca, aquele que preside, aquele que prega, aquele que ensina. O Espírito Santo, ele é o poder motivador, o poder impulsionador da igreja, e nós estamos aqui por causa do Espírito Santo, que tem nos movido para fazermos a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, e eu falo com liberdade, porque estou na Assembleia de Deus, e o mesmo Espírito Santo que move a Assembleia de Deus lá no Brasil, ele move a Assembleia de Deus aqui em Portugal. O mesmo Espírito Santo que move os crentes lá no Brasil, ele move os crentes aqui em Portugal. Quem é cheio do Espírito Santo, se puder, levante uma das suas mãos e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Agora aquela igreja está cheia do Espírito Santo, aqueles crentes estão batizados com o Espírito Santo. Eu não vou ler todo o texto, mas em Atos 19, depois você leia, e você conhece a história, você verá que agora, a partir deste momento, começam a acontecer milagres em Éfeso. Jesus começa a curar enfermidades. Os crentes que agora estão cheios do Espírito Santo começam a ser usados, e Jesus começa a curar em Éfeso. Mais ainda, nos diz a Bíblia que o poder de Deus foi tão grande em Éfeso, que as pessoas que trabalhavam com os nichos da deusa Diana, com os pequenos deuses, aquelas pequenas imagens de idolatria, nos diz a Bíblia que eles começaram a ter prejuízo, porque as pessoas começaram a se converter, e agora aqueles que vendiam objetos de idolatria, os nichos da deusa Diana, o templo da deusa Diana era algo impressionante, 55 metros de largura, mais de 130 metros de comprimento, 100 colunas de 18 metros de altura, era algo assim espetacular. A cidade, ela era movida pela religião da deusa Diana, a cidade era movida pela idolatria, por feitiçarias, e tantas coisas ruins, cidade dominada pelo poder do maligno. Mas agora, um pequeno grupo de irmãos cheios do Espírito Santo começam a mudar o curso daquela cidade. E deixa eu aplicar isso aqui para nós nesta noite. Não importa a quantidade, aqui nós estamos diante de uma igreja grande, mas a gente visita igrejas tanto em Portugal quanto no Brasil, e que são igrejas que às vezes tem ali 5, 6, 12, 15 irmãos.
Estivemos agora há pouco inaugurando um trabalho missionário lá no Nordeste, na Bahia, irmão Áureo. Mas um trabalho foi inaugurado, eu fui lá inaugurar o templo, que é um trabalho missionário da nossa igreja em Birigui. E chegamos ali num lugar remoto, um lugar difícil acesso, um templo simples, poucos irmãos, em um lugar dominado pela feitiçaria, pela bruxaria, pela macumbaria. Mas aqueles poucos irmãos cheios do Espírito Santo estão mudando a cara daquele lugar. Só para os irmãos terem uma ideia, naquele lugar não tinha nenhuma igreja, nem mesmo igreja católica tinha, era só bruxaria, feitiçaria. Mas quando a obra missionária chegou ali através da nossa igreja, missionário Odair, que o irmão Áureo conhece, pastor Antônio conhece, iniciou o trabalho ali. E o chefe do local era um macumbeiro, o homem que tinha a melhor e maior propriedade, o senhor Jonas. Mas interessante que foi ali, na propriedade do senhor Jonas, que eu tive o privilégio de ir lá fazer o primeiro batismo, porque ele foi o primeiro a se converter. Porque aonde chega o Espírito Santo, aonde chega o crente, mesmo que seja um crente, eu vou reforçar aqui, mesmo que seja um crente, que não tenha recursos financeiros, que não tenha uma oratória tão bonita, não tenha tanto preparo teológico, mas se ele tem o Espírito Santo, o inferno bate em retirada, e o nome de Jesus é glorificado. O Espírito Santo está neste lugar. Quem crê que o Espírito Santo está neste lugar, levante uma das mãos e dê glória ao nome do Senhor Jesus. Então a cidade de Éfeso começa agora a ser impactada pelo poder do Espírito Santo. E os homens que ganhavam dinheiro com a idolatria. Aqui tem também, né? Tem a cidade de Fátima ali, eu conheço. É mais ou menos igual a cidade de Aparecida, lá no Brasil. Não é isso, pastor Antônio? Que vive da idolatria, a hotelaria, o comércio, tudo ali gira em torno da idolatria, das imagens, dos ídolos. Mais ou menos era assim em Éfeso, tudo girava em torno da deusa Diana. Mas aí os homens ficaram preocupados, olha, chegou um povo aí que está causando um alvoroço, está causando um tumulto, a gente está tendo prejuízo, porque agora o povo não quer mais comprar os ídolos, até livros, diz a Bíblia, que eles levaram nas praças e queimaram uma grande quantidade de livros que remetia à feitiçaria, à idolatria e tantos males. E por quê? Porque a palavra de Deus prosperava em Éfeso. Eu não conheço aqui quase ninguém, apenas alguns irmãos, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se a idolatria, se a feitiçaria tem dominado a sua casa, a sua família, o local de trabalho, a sua rua, o seu bairro, escute, você e o Espírito Santo. Eu vou repetir, você e o Espírito Santo podem causar um grande estrago no inferno. Se você puder me ajudar, diga aí para o seu vizinho, você e o Espírito Santo pode causar um grande estrago no inferno. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo, levante as duas mãos e diga comigo, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu venho nesta noite para conhecer os irmãos, mas eu tenho certeza que eu não vim apenas para conhecer o pastor Josué, que é uma grande honra para mim conhecê-lo. Eu não vim apenas conhecer esta igreja, que é uma grande honra para mim conhecê-los, mas eu vim aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. Vocês e o Espírito Santo causarão um grande estrago para o inferno aqui neste lugar. O poder das drogas vai embora. O poder da criminalidade, não sei se tem muito aqui no Brasil, em alguns lugares tem muito, mas vai embora também. O poder da feitiçaria vai embora também. Aleluia!
O mundo espiritual das trevas vai ter que se render ao poder do Espírito Santo. Mas para eu partir para a conclusão do meu pensamento, isso foi no ano 55 mais ou menos, que a igreja começou. Depois de 8, 10 anos, Paulo escreve uma carta linda para aqueles irmãos, porque agora já é uma igreja forte, a carta de Paulo aos Efésios. Uma carta linda, que traz-nos doutrinas maravilhosas, ensinamentos doutrinários e também práticos maravilhosos. Uma carta que trata de relacionamento familiar, como esposo tratar a esposa, como a esposa tratar o esposo. Uma carta que trata de relacionamento de filhos com os pais, de pais com os filhos. Uma carta linda, maravilhosa, a carta aos Efésios. Isso você percebe através dessa carta, 10 anos depois da fundação da igreja, que a igreja estava forte. A igreja foi estabelecida em Éfeso, se tornou uma igreja poderosa, uma igreja doutrinariamente poderosa, e a obra crescendo e prosperando. 10 anos depois dessa carta, 30 anos depois, outra carta. Mais ou menos 40 anos após a fundação, 40, 50 anos após a fundação da igreja. A igreja foi fundada em 52, 55 mais ou menos. Em 95 aproximadamente. Portanto, 40 anos, não é isso? Uma outra carta. Essa carta foi o próprio Jesus, através de João. João está exilado na ilha de Patmos. Ele achou que estava tudo perdido. Ele achou que não havia mais esperança para ele. Mas exilado, diz a Bíblia que no dia do Senhor, no domingo, né? No domingo, o Senhor Jesus aparece para ele. Interessante que João foi o único que ficou com Jesus lá ao pé da cruz. Todos os demais foram embora, abandonaram. João foi o único que ficou. Tanto é que Jesus falou para Maria, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele foi o único que ficou. E agora João velhinho, e nessa época João era o pastor em Éfeso. Já tinha passado Paulo, fundador, Apolo, pregando por ali. Timóteo também pastoreou a igreja. Mas agora está João, velhinho. Ele era o pastor, vamos assim dizer, o pastor presidente daquela região. A igreja de Éfeso era uma espécie de uma igreja matriz, uma igreja mãe, porque através dela, principalmente através dela, o evangelho se expandiu em toda a Ásia e as outras igrejas foram formadas também. Atos 19 diz que a partir de Éfeso, toda a Ásia praticamente conheceu o evangelho. E agora João, que é o pastor da igreja, está lá no mar Egeu, lá na ilha de Patmos. Quem sabe pensando, para mim acabou, meu ministério acabou, não tem mais nada para mim. Mas num domingo de manhã, Jesus aparece, visita João. Fala, João, é como se Jesus dissesse: você esteve comigo até o final lá na cruz, eu vou te honrar, João. Você está sozinho aqui, mas eu vou descer aqui para estar contigo. Eu vou te revelar coisas maravilhosas. E Jesus mostra para João coisas maravilhosas no Apocalipse, que não vem ao caso aqui agora. Mas eu quero me deter na carta de Éfeso. Jesus fala: manda a carta, João. E a carta é endereçada ao anjo da igreja. Porque Jesus é ético. Jesus respeita a liderança da igreja. Jesus respeita o pastor que ele colocou diante da igreja. Jesus fala: manda a carta para o anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreve. E no capítulo 2, ele escreve então para a igreja de Éfeso. Essa igreja maravilhosa. Quem concorda que é uma igreja maravilhosa, diga amém. E quando a gente vê o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ou melhor, capítulo 2 de Apocalipse, você vai perceber que nesta carta, Jesus dá um testemunho desta igreja. Que coisa maravilhosa, Jesus testemunhar da gente, né? É muito bom o pastor Antônio falar de mim, falar assim: o pastor Manuel é gente boa. Eu falei, mais ou menos, né? Não é muita gente boa, não.
É muito bom alguém falar da gente, né? A Rose ora e fala, pastor Manuel é gente fina, mais ou menos, né? A gente fica feliz. Mas escute, aqui é o próprio Jesus dando testemunho deles. Você não fica feliz quando alguém dá um bom testemunho de você, sim ou não? Mas aqui é o próprio Jesus falando, escreve aí, João. Olha, eu vou falar algumas coisas sobre esta igreja. Versículo 2 para a gente adiantar. Apocalipse 2 e o versículo de número 2. Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja de obras, de trabalho, de serviço. E ele diz mais no Apocalipse capítulo 2, verso 2. E o teu trabalho, eu conheço o teu trabalho, igreja de Éfeso. Uma igreja de obras, uma igreja de trabalho. Vamos contemporizar, se fosse hoje. Uma igreja que evangelizava, uma igreja que congregava, uma igreja que atuava nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, nas visitas. Uma igreja que falava do amor de Deus para as pessoas, uma igreja que fazia missões, uma igreja que trabalhava, uma igreja atuante. E Jesus diz, vocês trabalham, e mais ainda, no versículo 2 ainda diz, eu conheço também a paciência de vocês. Olha, essa igreja tinha uma virtude do Espírito, que o fruto do Espírito possui as suas virtudes, né? As 9 virtudes, uma delas é a paciência. Uma igreja que tinha paciência. Porque tem gente que nem paciência tem mais. Pergunta para o seu irmão, você ainda tem paciência? Que às vezes as coisas começam a dar errado. Não perca a paciência, Deus está no controle. Diga aí para o seu vizinho, Deus está no controle. Mas a igreja de Éfeso tinha paciência, trabalhava, e diz mais, uma igreja que não pode suportar os que são maus, eles não aceitavam pessoas que faziam maldades. Eles tinham um crivo para receber os membros, que era um crivo muito criterioso. Não era qualquer um que eles recebiam, não. Eles não recebiam pessoas más, eles eram criteriosos, uma igreja organizada, e tem que ser assim mesmo. A igreja do Senhor Jesus não pode ser bagunçada, né? Tem que ser assim mesmo. Eles eram criteriosos, eles não suportavam os maus. E mais ainda, eles tinham um crivo ministerial muito pesado. Porque diz o texto que eles, na realidade, provavam o que os diziam ser apóstolos. Veja, eles não eram apóstolos. Eles diziam ser apóstolos. Porque uma coisa é ser obreiro, outra coisa é dizer que é obreiro. Eu sempre digo lá na igreja para os irmãos, olha, cuidado com quem chega dando carteirada. Não sei se aqui fala assim também, carteirada, né? Mas quem chega com a credencial, né? Olha, vou pegar o passaporte aqui, né? Eu sou pastor, viu? Eu sou pastor. Me respeite, eu sou presbítero. A igreja de Éfeso não aceitava carteirada, não. Se alguém dava a carteirada, eles diziam, peraí, vamos provar você. Vai ficar sentado aí esperando um pouquinho. 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Cada igreja tem o seu critério, né? Eles provavam. Que tem muita gente que diz que é, mas não é. Aliás, quem é, não diz que é. Está entendendo? Quando você vê alguém falando muita coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Na realidade não é não. Porque quem é humilde. É como Jesus, né? Tu o dizes, né? Você está dizendo que eu sou aí, mas tu o dizes. Aleluia. E a igreja de Éfeso, então, provavam aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram. E mais ainda, eles tinham um detector de mentira. Porque eles descobriam os que eram mentirosos. Eu não sei como que era, se era por identificação facial, se era digital. Eu cheguei num lugar lá em São Paulo esses dias, e é um lugar importante, pastor Josué. Estava eu, acompanhando mais 2 pessoas, 2 pastores, mas nesse lugar tinha que mostrar o rosto lá, Auro. Tinha uma telinha lá, né, para identificação facial. Aí quando eu apontei meu rosto, negado.
Aí estava o outro pastor comigo, apontou o rosto dele, negado, negado. Aí chegou um que era importante. Aí ele colocou o rosto, autorizado, pode entrar. Aí, tá vendo? Isso aí é o detector, para saber quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. A igreja de Éfeso já tinha esse detector aqui. Já tinha, porque eles descobriam que era mentiroso. Olha que igreja maravilhosa, que igreja organizada. Quem não quer congregar numa igreja assim? Isso aqui é elogio, é Jesus elogiando a igreja. Que coisa maravilhosa. Para mim, isso aqui é um modelo que eu quero aplicar lá em Birigui. Quero tentar ser igual. Jesus está elogiando essa igreja. Mais embaixo ele elogia, porque eles não suportavam também heresias. Pessoas que pregavam heresias. Veja o que diz o versículo de número 8. Odeias os atos dos nicolaítas. E Jesus fala assim, que eu também odeio. Os nicolaítas basicamente pregavam um evangelho de permissividade. Um evangelho que não tinha regras, não tinha atenção a um comportamento correto, moral, cristão. O evangelho da permissividade. No Brasil a gente fala supergraça, né? A hipergraça. Está muito na moda a hipergraça. Não, o importante é o seu coração. Você pode fumar, pode beber, pode usar drogas. Você faz o que quiser e no final você será salvo. Nicolaítas era mais ou menos assim, o evangelho da permissividade, dentre outras coisas. E eles não suportavam esse tipo de coisa, era uma igreja séria. Mas aqui é o caminho para a conclusão. Quem me dá mais 5 minutos, levante a mão. 5. 5, 10, 15, 20, 25. É brincadeira, irmãos. Senão o pastor Josué da Ponte já quebra essa ponte hoje mesmo. Estou terminando. Jesus elogia a igreja. Igreja fervorosa que começou lá no ano 55. Agora igreja organizada, extremamente criteriosa. E Jesus elogia. Parabéns para vocês. Se fosse uma prova, aquela prova que a gente vai assinalando, né? Do número 1 ao número 10. 1, parabéns. 2, correto. 3, correto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tudo certinho. 10ª questão. Aí vem a reprovação. Aí Jesus fala, que é o versículo que eu li convosco, eu destaquei, que é o versículo 4, e aqui eu termino. Todavia, porém, sabe quando alguém fala assim, olha, pastor Emanuel é gente boa, porém... Tem um porém. Jesus fala assim, igreja de Éfeso, vocês são gente boa. Porém, tem uma coisinha, tem um negocinho aqui contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Agora pense comigo. Jesus não falou, vocês deixaram o amor. Jesus falou, vocês deixaram o primeiro amor. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês ainda me amam. Vocês ainda têm consideração por mim. Mas vocês não têm mais aquela paixão. Aquele brilho nos olhos. Eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia de um casamento. Quem é casado, levanta a mão. Quem lembra da lua de mel? Levanta a mão. Tem gente que faz tanto tempo que não lembra mais, né? É aquela paixão, aquele brilho nos olhos. É aquela coisa do início. Aquela coisa assim que você queria estar junto todo dia, toda hora. Não era assim? Amorzinho, chuchuzinho, florzinha. Lá em Birigui tem um pastor, o pastor Valdir. Ele chama a mulher de florzinha. Florzinha. Tem gente que fala, meu chuchu. Mas depois de um tempo, aí perde aquela paixão. Fica um amor assim formalista. Tem casamento que está tão formal que é capaz de chegar depois do culto, na hora de dormir, um olhar para o outro. Paz do Senhor, Deus abençoe, dorme com Deus. Nem um beijinho dá. Né? Nem um beijinho dá, nem um abraço dá. Aí levanta de manhã,
Bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Preparaste o meu pequeno almoço? Formalidades, não tem aquela paixão. Aí Jesus fala, olha, vocês são quase 10, quase, mas vocês deixaram o primeiro amor. Jesus estava querendo dizer o seguinte, sabe aquela igreja de Atos 19? Sabe aquela igreja fervorosa? Vamos aplicar para nós aqui? E eu aplico primeiro para mim, não estou aqui corrigindo ninguém não, estou falando para mim primeiro. Eu sou nascido na igreja, sou filho, neto e bisneto de gente da Assembleia de Deus. Desde a minha bisavó, somos assembleanos. Eu estou falando primeiro para mim. Sabe aquele momento que você já não tem mais aquela paixão? Você vem para o culto, mas não vê a hora de acabar. É claro que tem que ter horário para acabar. Mas você não vê a hora de sair, porque você só quer cumprir tabela. A gente fala no Brasil, cumprir tabela, né? Você está no automático. Já não tem paixão. Vai cantar, canta sem paixão. Vai orar, ora sem paixão. Quando ora, quando canta. Mas eu finalizo dizendo, que sejamos criteriosos, que sejamos bons na doutrina, que sejamos bons na organização, que sejamos bons nos critérios para receber membros, para receber obreiros, que sejamos bons em tudo isso. Olha que igreja bonita, organizada. Parabéns aos irmãos. Mas que a gente nunca perca também a paixão por Jesus. Quando fala de Jesus, ainda queima o seu coração. Quando se fala de Jesus, ainda arde a sua alma. Você ainda tem lágrima nos olhos. Você ainda tem aquela intensidade para cantar, para orar, para adorar. Ainda queima no seu coração, como queimava no coração do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Ele não se alegrou quando estava na casa, não. Ele se alegrou quando disseram. É mais ou menos assim. Salmista, tem culto hoje. Vamos para o culto? Quando ele recebeu a notícia que tinha culto, ele já ficou alegre. Agora, irmãos, a gente vai ficando tão religioso. Eu estou falando de mim. Se servir para você, você pega. Mas primeiro é para mim. A gente vai ficando tão religioso que a gente diz assim, irmã Rosa, mas hoje tem culto de novo. Tem que estar na igreja hoje de novo. Tem que cantar outra vez. Tem que orar de novo. Que Deus nos ajude. Porque Jesus é tão bom que falou, vocês deixaram o primeiro amor. Mas eu não vou descartar vocês, não. Eu tenho uma receita para vocês. Lembra-te de onde caíste. Olha o que a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Jesus estava dizendo assim, você estava num nível elevado, e esse nível diminuiu. Eu estava dirigindo, vindo da Espanha para cá ontem, e de repente, eu não prestei atenção, alguém falou para mim, ainda bem que tinha um companheiro, pastor, está acabando o combustível. Eu parei e abasteci, aí você fica tranquilo, né? Porque às vezes o combustível espiritual está acabando. E Jesus está falando, lembra-te do nível que você estava. Se reabasteça do Espírito Santo. Posso orar? Com autorização do pastor, se coloque em pé, em nome de Jesus. Se reabasteça do Espírito Santo. Deixa Deus te usar e diga pelo menos para 2 pessoas. Primeiro amor, não abandone. Não abandone o primeiro amor. E Jesus fala, lembra-te de onde caístes. E ele diz assim, arrepende-te. Arrependimento é muda de direção. E volta a praticar as primeiras obras. Quem quer amar Jesus sobre todas as coisas, levante as 2 mãos comigo e ore. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão com o teu povo. Obrigado por este momento que ouvimos a tua palavra. E eu te peço, Senhor, aqueça o nosso coração com a tua presença. Não sou eu quem faz isso, não é o pastor Josué quem faz isso, não é o pastor Antônio, mas é o Senhor que pode aquecer o nosso coração com a tua presença. Ó Deus, nós estamos aqui e eventualmente naquilo que estamos falhando, nós nos arrependemos. E nós pedimos a Ti, Senhor, que a chama do Teu Espírito Santo jamais se apague do nosso coração.
jamais se apague da nossa alma. Ó Espírito Santo, nós dependemos de Ti, nós queremos mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso sentir diariamente a Tua presença, que o Teu poder venha impactar a minha vida, a minha mente, o meu coração, que eu possa contemplar a Tua beleza, a Tua formosura, que eu possa contemplar, Senhor, a Tua glória. Ó Espírito Santo, aqueça os nossos corações. Nos perdoa, Jesus, porque às vezes vamos distanciando de Ti, vamos entrando num caminho de formalidades, de religiosidade, nos preocupamos demais com certas coisas que são importantes sim, mas nos esquecemos daquilo que é essencial, que é fundamental, e o que é essencial, Jesus, é a Tua presença. É a Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença. Molha o nosso coração, Senhor, com as águas do Teu Espírito, com a chuva da graça, com a chuva da unção, assim como o Senhor tem molhado a esta terra em Portugal nesses dias, com esta chuva. Molhe o nosso coração com a unção, com a graça, com o poder que vem do alto. Nós clamamos por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Se você tem essa liberdade, dê um abraço em alguém e diga: não perca o primeiro amor, meu irmão. Não perca o primeiro amor, não perca o primeiro amor, não perca o primeiro amor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Josué.